Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco do que aconteceu no jogo de Fluminense e Cruzeiro. Vamos trazer também uma declaração polêmica do Renato, mandando um recado para o empresário de um jogador, então fica até o final desse vídeo para você saber o que aconteceu, mas o Renato estava bem chateado com a situação e também a gente vai estar falando todas as últimas notícias do Fluminense, mas queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Fluminense, se inscreve, dá essa moral pra gente. A gente está tentando chegar aos 13 mil inscritos, sua inscrição vale muito. Também peço que você deixe seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nos vídeos, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E também tem duas opções novas. Uma que é hypar o vídeo, é só você que ao lado do comentário vai estar escrito hypar, você clica aqui em hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance bem maior. E também tem uma opção aqui, que é ser membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 você se torna membro e nos ajuda a chegar cada vez mais longe e alcançar também nossos objetivos aqui. Então, agora bora pro vídeo. Vamos começar falando logo da declaração polêmica do Renato, que eu tenho certeza que você está curioso para saber o que aconteceu. Desde o final do Super Mundial, o empresário do Kevin Serra tem ido em vários veículos de comunicação falando sobre que o jogador está tendo poucos minutos para jogar, que o jogador deseja sair e tudo mais. E o Renato ontem deu uma declaração, não citou nomes, mas todo mundo sabe que é para o empresário do Kevin Serra, falando que no Fluminense tem comando, que não adianta o cara ir para a imprensa para ficar falando sobre que o jogador tem que jogar mais, porque ele que escolhe, e o Fluminense tem um comando ali que não vai ceder à pressão de empresário nenhum, e falou que dessa vez ele não daria nomes, mas que se continuasse que ele ia começar a dar nomes a quem está fazendo as declarações. É claro que todo mundo que acompanha o dia a dia do Fluminense sabe que isso foi direto para o empresário do Kevin Serra. O que eu vejo sobre a situação? Realmente, o empresário do Kevin Serra não tem que ficar indo em todos os veículos de comunicação falando que o jogador está insatisfeito, que o jogador quer ir para outro clube e tudo mais, porque isso vai acabar atrapalhando o Kevin Serra. Porque se a gente pegar e ver os números do Kevin Serra, ele é um jogador que tem tido bastante minutos no Fluminense. Claro que no Mundial ele não teve tantas oportunidades assim, mas ele é o vice-artilheiro do time no ano. Ele foi, acho que, o terceiro jogador que mais jogou partidas, atrás apenas do Fábio e do John Arias. E agora ele tende a ter um protagonismo maior da equipe. Por quê? Ontem foi a despedida do John Arias com a camisa tricolor. Então, até o Renato achar o time, muito provavelmente o Serna vai ser um jogador importante, porque ele vem fazendo gols. Ele tem 7 gols na temporada já. E eu acho que ele vai ter mais minutos, vai ter mais oportunidades para estar jogando aí com a camisa do Fluminense. Então, eu acho que o empresário dele não deve se precipitar. Deve ter calma, não ficar dando declaração, jogando conversas ao vento, porque tenho certeza que o Fluminense não vai negociar o Serna por empréstimo ou qualquer coisa do tipo. E também eu tenho para mim que o Serna vai ser muito importante na sequência da temporada. Por quê? O Renato ele vai ter que fazer ajustes nesse time do Fluminense. E agora os ajustes vão ter que ser muito mais rápidos com essa saída de John Arias. Então, provavelmente o Serna vai ter mais minutos para jogar, porque como ele é um vice-artilheiro do time na temporada, ele com certeza vai precisar ser importante e talvez até assumir um protagonismo que hoje ele não tem no time. Então, essa foi a declaração polêmica que o Renato fez. E falando um pouquinho sobre o jogo Fluminense e Cruzeiro, que o Fluminense perdeu por 2-0. A atuação bem ruim da defesa tricolor no primeiro tempo. Uma falha para mim do Freitas no gol do Fabrício Bruno. E na outra, o Thiago Silva não acompanha, o Gabriel Fuentes não fecha. E a gente toma o segundo gol e toma 2-0. Segundo tempo, o Fluminense jogou bem, amassou o Cruzeiro, botou 3 bolas na trave, mas não conseguiu ter efetividade na partida para fazer os gols. O que a gente pode pontuar dessa partida? Para mim, o Renato fez até algumas escolhas equivocadas, como por exemplo, começar com o Gabriel Fuentes, começar com o Soteldo, só que ele depois na coletiva ele meio que deu a entender que entrou com um time um pouco modificado, pensando no Fla-Flu, onde ele pensou em poupar os titulares para jogar com 100% da sua força no Clássico Carioca de domingo. Quem que é 100% da força? Talvez o René na esquerda, o Keno na direita, o Kevin Serra também jogando. Então a gente vai ver como que ele vai ajustando esse time. Mas para mim essas escolhas dele foram equivocadas, Como eu falei, o primeiro tempo do Fluminense ali com as falhas individuais foram bem ruins, mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu ter volume de jogo, conseguiu pressionar muito o Cruzeiro e conseguiu botar a bola na trave, finalizar muito bem. Uma coisa que me incomodou muito no jogo foi a quantidade de bolas alçadas à área. A gente não tem um centroavante com essa estatura para poder fazer os gols. A gente tem que tentar fazer jogadas trabalhadas, porque a zaga do Cruzeiro tem, por exemplo, Fabrício Bruno, é um zagueiro alto. Não adianta você ficar tentando alçar a bola na área pro Germancano, porque não vai ser gol. Então acho que isso foi uma das falhas que o Fluminense teve. O Renato Gaúcho também falou na coletiva de imprensa, que ele ficou muito incomodado com alguns jogadores. Claro, não citou o nome dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, por acreditar que os jogadores entraram desfocados, que os jogadores não entraram levando a devida seriedade que precisava para o jogo, a entrega necessária, igual, por exemplo, fazendo o Super Mundial. Lembrando, no intervalo ele saca o Nonato e as primeiras modificações que ele faz são as saídas de Soteldo
E quem foi o outro que saiu? Acho que foi Soteldo e Martinelli, se eu não me engano. Então ele. Não, Martinelli foi na segunda saída. Foi Soteldo e Germancano, que ele coloca aí Everaldo e Keno. Então vamos ver, né, o que ele vai preparar para esse Fla-Flu de domingo. Mas o certo é que ele vai ter que fazer mudança no time do Fluminense. Eu acredito que ele vai voltar com os 3 zagueiros, mas só o tempo vai dizer realmente se ele vai ser essa modificação que ele vai fazer. E para estar fechando esse vídeo também, né, vamos falar sobre ele, John Ares. John Ares que ontem, né, tentou de tudo para se despedir do Fluminense com uma vitória, não conseguiu, né, e fez a última partida contra o Tricolor com derrota. Foi até algo que eu achei muito legal, né, emocionante no final da partida, que quando acaba o jogo, o Fluminense bota no telão, né, do Maracanã uma foto do John Ares com dizer muito obrigado, né, para o John Ares. E o primeiro jogador que chega perto dele para abraçar ele foi o Germancano, né? E isso para mim tem um significativo importante, né? Se a gente lembrar 2022 e 2023, o que a dupla Canalhas fez foi absurdo. A quantidade de gols, a quantidade de resolver jogos e o que possibilitou, né, de ser bicampeão carioca e campeão da Taça Libertadores. Então, com certeza, essa dupla vai deixar muita saudade no momento que o Germancano começa a entrar numa decadência física da carreira e o John Ares vai tentar a sorte de jogar no Wolverhampton da Inglaterra, que até falei ontem na live um pouquinho, né? Para ele, para a carreira dele, foi o melhor caminho que ele teve, porque ele vai jogar numa Premier League, ele tem potencial, né, para talvez despontar lá e ir para um clube maior. Exemplo do André, por exemplo, né, que começa no Wolverhampton e hoje tem interesse da Juventus de querer levar o jogador. Na temporada passada, por exemplo, tinha o Matheus Cunha também lá no Wolves, e ele foi jogar no Manchester United. Então, tipo assim, a gente sabe que é uma porta de entrada interessante para o futebol europeu, e ele pode, através do seu esforço, seu talento, conseguir galgar degraus maiores na Europa. Para o Fluminense é uma perda muito grande, eu até falei. Eu acho que a diretoria do Fluminense errou em conduzir a negociação da forma que negociou, de aceitar o jogador por valores tão baixos e deixar nosso principal jogador ir embora. Isso para mim é muito claro, muito óbvio, tá? Essa foi minha real preocupação sobre o John Ares. E depois que a gente fala sobre isso, o Fluminense tem que agradecer ao John Ares porque ele foi muito importante, ele foi um cara decisivo e nos ajudou bastante. Mas agora tem que ter vida após John Ares. Como que o Renato vai montar o time, o esquema tático, se vai mudar, quem ele vai dar oportunidade, se o John Kennedy vai ter mais minutos, vai ter oportunidade. A gente vai começar a debater isso a partir de hoje, sábado, que aí já John Ares vai ser uma página virada no Fluminense. E ele parece que no sábado ele vai conceder entrevista coletiva de despedida, né? Se despedir do Fluminense. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito emocionante para ele e para toda a torcida tricolor também, se despedir, né, do nosso grande craque aí, John Ares, né? A gente já se despediu do Fred em 2022, agora é o Ares tá indo embora. Teve até uma pergunta: quem que você acha que o Fluminense vai sentir mais falta? Nino, André ou Ares? E para mim, com certeza, é o John Ares. Porque a gente já superou a perda do Nino, já superou a perda do André e agora vamos ter que superar a perda do John Ares. Mas eu só consigo desejar sorte para ele nessa nova jornada que ele vai encarar. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu. Sua inscrição é muito importante, porque toda vez que você se inscreve, você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos. Toda vez que você deixa o like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem as duas opções aqui: uma é hypar o vídeo, é só você vir aqui ao lado do comentário e clicar em hypar o vídeo. E a segunda é você se tornar membro aqui do canal Falando de Flu. Se você puder se tornar membro, você vai dar uma moral gigantesca pra gente, galera. E é isso. Tendo mais alguma informação relevante, a gente volta aqui, grava mais um vídeo e te deixa atualizado sobre tudo. E então é isso. Saudações tricolores e até a próxima.